amigo, minha amiga, beleza? Aí tudo na paz, tudo tranquilinho, torço, espero que sim. Hoje vamos falar sobre um assunto que está sendo muito falado, que é a série Adolescência da Netflix. E eu particularmente não gosto muito de falar sobre assuntos que estão sendo muito falados, mas hoje vamos falar porque está dentro do nosso propósito de viver bem, trabalhar melhor e aprender com qualquer situação, com qualquer conhecimento que a gente se depare. Pode ficar tranquila, se você ainda não assistiu a série, não vou dar nenhum spoiler, mas eu vou dar sim a minha opinião. E eu particularmente não gostei da série, mas ao mesmo tempo, depois eu fui gostando, fui entendendo. Pra falar a verdade, eu vi que eu não entendi direito, e aí acabou que eu fui pesquisar, fui entender melhor, e aí eu percebi que eu não sabia praticamente nada sobre aquele assunto que estava sendo falado. Você pode estar se perguntando por que eu não gostei da série. Eu particularmente eu não gosto de séries que tem a narrativa muito devagar, e ela é uma série que ela tem uma narrativa um pouco lenta. Os episódios são ali, um episódio ali todo dentro de uma certa narrativa, dentro de um certo cenário, então ela é uma série um pouco mais lenta e eu particularmente não gosto. Confesso pra você que eu saí ali da série, terminei a série sem entender direito. Isso aconteceu porque eu não tinha algumas peças. Isso acaba reforçando em mim uma crença que eu tenho muito forte. Quanto mais a gente aprende, mais a gente conhece sobre as coisas, mais a gente vê que a gente não sabe nada, que a gente é bem ignorante sobre várias coisas, que a gente não sabe nada sobre vários assuntos. Vem lá do paradoxo do Sócrates, aquela famosa frase em que ele disse: só sei que nada sei. Uma reflexão profunda, porque ela acaba colocando a gente em perspectiva. Se você parar para pensar, se você parar para olhar, sempre que a gente começa alguma coisa, que a gente começa a se envolver com algum assunto, a gente acredita que a gente sabe muito sobre aquele assunto. Mas conforme você vai se aprofundando, vai estudando, você vai ali vendo que o conhecimento ele se desdobra em várias camadas, em várias nuances, e que você muitas vezes não sabe nem um terço do que está rolando dentro daquele conhecimento. Isso pode ser até um pouco assustador. A verdade é que quando a gente estuda, se abre um mar de possibilidades, mas tudo aquilo que a gente tinha como verdade também pode ser questionado e a gente pode ficar ali um pouco assustado num primeiro momento. Se a gente vive num mundo super conectado, né, que todas as informações estão disponíveis, tem notícias sobre tudo, falando sobre a vida de todo mundo, como que ainda existem coisas que a gente não conhece, coisas que a gente não sabe? Isso está muito ligado com o jeito que a gente tem vivido atualmente. A gente está muito vivendo em bolhas, a gente está organizados ali por bolhas. Isso tem muito a ver também com a estrutura da internet, feita ali para vender, onde se segmenta todos os anúncios, né? Então eu vou criando ali pequenas caixas para eu poder encaixar as pessoas, para eu poder apresentar anúncios para ela. Então eu sei ali que essas caixas de pessoas têm determinados interesses, então eu mando para essas pessoas só os assuntos, só os conteúdos que elas querem. Esse é o famoso efeito bolha. A gente acaba nunca questionando as nossas verdades, nunca questionando as nossas crenças, e pior, a gente acaba meio que se fechando tanto dentro da nossa bolha, dentro das pessoas que compartilham já as coisas que a gente acredita, que quando a gente escuta uma opinião que é diferente da nossa, uma opinião que vai muito contra aquilo que a gente está acostumado, a gente se sente até desconfortável, a gente não consegue nem aceitar aquilo, nem escuta o que a pessoa está falando. Você provavelmente já deve ter percebido que quando alguém questiona alguma coisa que você pensa, a reação natural é a gente se colocar na defesa, a gente já subir aquele escudo medieval e não num primeiro momento de curiosidade, de saber por que a pessoa pensa aquilo, então a gente acaba já ficando ali na defensiva. Mas Caco do céu, o que você tá falando? Você não falou que você ia falar sobre a série Adolescência, você já falou de paradoxo do Sócrates, agora falou de bolha e como a gente está inserido em bolhas, e é exatamente aqui nesse ponto que eu quero falar com você sobre a série, porque pra mim foi um choque de realidade. Eu tava muito inserido numa bolha, eu acabei vendo isso, né? Por isso que eu falei da bolha, que pra mim foi um choque saber que existe uma coisa que eu nunca tinha escutado falar, que são os incels. Se você não sabe o que é um incel, assim como eu não sabia antes de assistir a série e depois ir pesquisar, são pessoas que por diversas razões têm dificuldades aí com relacionamentos afetivos, né? Não conseguem se relacionar, não conseguem namorar, não conseguem arrumar um parceiro. Isso acaba gerando neles uma certa visão distorcida de mundo, uma certa visão distorcida sobre os relacionamentos, e alguns desses incels, eu não sei te falar a fundo, até porque eu nem sabia que
que existia, né? Mas alguns desses incels acabam se tornando muito violentos, principalmente contra mulheres, e fazendo aí uns absurdos. Quando eu fui perceber o que era esse mundo e saber que não é um caso isolado, que existem muitos casos, eu confesso pra você que eu fiquei chocado, e é esse lance aí que me bateu muito forte. Eu tava muito preso dentro da minha bolha, né, achando que eu sei muito sobre comportamento humano, sobre as relações, como é que as pessoas costumam pensar, porque eu gosto muito de ler, de estudar esse lance de comportamento humano, de psicologia, mas em um determinado momento eu acabei esbarrando com um conhecimento que eu não tinha a menor ideia que existia, e ali eu acabei meio que, mesmo não gostando da série, né, insistindo, falei já pra você porque que eu não gostei da série, e acabei aprendendo uma coisa nova, uma coisa que eu nem imaginava. Isso me colocou a pensar quantas outras coisas que eu ignoro só porque nunca me foi apresentado. Quantas vezes eu acabei me fechando ali dentro da minha própria visão de mundo e não vi outros jeitos diferentes, outras coisas, formas novas de fazer. Pior acontece quando a gente, no meio do processo do aprendizado, acaba se perdendo e acaba reforçando cada vez mais as nossas certezas. Você vai buscar algum novo conhecimento simplesmente para você falar que você já está certo. E aí acaba que você está muito mais preocupado em reforçar aquilo que você acha que sabe do que em realmente aprender alguma coisa nova. Quando a gente começa a se abrir para o novo, a sensação ela pode ser um pouco confusa. Por quê? Porque são tudo coisas que a gente não conhece. O mundo ele parece mais complexo, parece mais desafiador, e isso pode ser desconfortável num primeiro momento. Mas se você parar para pensar, se você olhar com cuidado, é exatamente isso que faz o negócio todo, que faz a nossa vida valer a pena. É a gente perceber que a gente não sabe quase nada, que o que a gente sabe na verdade é uma pequena parcela e que ali está uma grande oportunidade de a gente aprender, de a gente olhar por um outro ponto de vista, de a gente agregar mais algum conhecimento, mais algum jeito diferente de olhar sobre determinada área, sobre determinada coisa que a gente acreditava ali que dominava. Percebe? Isso mantém a nossa mente viva, mantém a nossa criatividade viva, e o problema tá no contrário, né? Tá quando você acredita que você já sabe tudo, que você não tem mais nada para aprender, que você já tá dominando ali, você para de buscar novos conhecimentos. E aí o mundo não vai esperar você se sentir confortável. Quanto mais você se abre para novas realidades, mais você vai ver que aquilo que você sabe é só uma fração, só um pedaço do todo. A grande lição para mim é a gente sair das nossas bolhas. Isso pode ser um processo simples, a gente começar a consumir conteúdos diferentes, começar a escutar ali opiniões que são perspectivas diferentes da nossa, começar a conversar com pessoas que têm pensamento completamente diferente do nosso. Através dessa troca com pessoas que pensam diferente de você, você consegue ali ter a oportunidade de adquirir novas perspectivas, de expandir ali as suas crenças e evoluir. Isso não significa que você vai mudar o seu jeito de pensar, que você vai esquecer tudo que você aprendeu e vai aprender o que a pessoa está querendo te ensinar ali, o jeito dela de ver as coisas, mas vai mostrar para você que o seu jeito, que aquilo que você conhece, não é um único jeito de fazer, não é um único jeito de pensar, e com isso você também vai começar a entender que é muito mais complexo quando você quer ali dominar um assunto, quando você tem uma opinião, quando você acredita em alguma coisa. Pode ter pessoas ali pensando sobre aquilo de uma maneira completamente diferente. E eu quis trazer o exemplo da série Adolescência, por quê? Porque com certeza você pode pegar situações boas, situações ruins, escolhas boas que você faz, escolhas que muitas vezes você considera que não são tão boas, como no meu caso aqui eu acabei escolhendo a série, mas você pode aprender sim com qualquer situação, e eu quis trazer esse conhecimento aqui para compartilhar com você, justamente para te mostrar isso na prática. Espero que você comece a questionar ali as coisas que você acredita muito forte, que você tem muito forte para você, que são verdades. E eu te pergunto, qual foi a última vez que você aprendeu alguma coisa que fez você questionar algo que você sabia, que você tinha certeza ali, você tinha um castelo ali de certezas que foi desmoronado por alguma coisa que você aprendeu? Coloca aqui nos comentários, com certeza vai somar
vai acrescentar aqui conhecimento no vídeo e eu vou adorar interagir com você e também trazer aqui o meu ponto de vista, compartilhar as minhas experiências. Se você curtiu essa reflexão, se você quer ver mais choques de realidade por aqui, deixa o seu curtir, é muito importante. A gente não tem nenhum patrocínio, nenhum apoio financeiro, é só eu e a Dani fazendo tudo aqui no canal Sou Estrategista. Então é muito importante saber que você está gostando, que os vídeos estão te ajudando. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, ainda não conhece, eu sou estrategista, não me conhece, eu sou o Caco. Muito prazer, aqui a gente fala sobre gestão do tempo, estratégia, planejamento. Fazemos algumas reflexões, algumas análises, tentamos aprender com tudo. Temos o Notion aqui como a nossa ferramenta. Se você gostou da ideia, se você quer se desenvolver, está buscando questionar suas verdades, está buscando construir e viver uma vida que faz sentido para você, se inscreve e ativa o sininho. Eu vou ter o maior prazer de te receber, de interagir com você, de trocar, de ensinar e aprender. Admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Eu te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!